A Guerra de Inverno. Seja bem-vindo ao meu vídeo, e hoje vou contar a história de uma das guerras mais importantes da história da Finlândia, a Guerra de Inverno. E antes de começar a falar dessa guerra, queria antes falar que existem 3 guerras de inverno: a Guerra de Inverno, a Guerra de Continuação e a Guerra da Lapônia. Essas 3 guerras têm o mesmo contexto e também têm as mesmas nações lutando. Então eu já vou falar dessas 3 guerras no mesmo vídeo. Vamos começar. Para entendermos a Guerra de Inverno, precisamos entender o passado da Finlândia. Durante muitos séculos, a Finlândia viveu sob o domínio da Suécia. Porém, ao mesmo tempo, a Rússia era uma grande inimiga da Suécia, tanto que o primeiro vídeo desse canal é sobre essa rivalidade. Enfim, o fato é que durante as guerras napoleônicas, aconteceu uma guerra entre a Rússia e a Suécia, que se chamava Guerra Finlandesa, onde os russos invadiram a Finlândia sueca e criaram o Grão-Ducado da Finlândia, um país semi-independente do Império Russo. Porém, algum tempo depois, os russos anexaram oficialmente a Finlândia ao seu território, e a Finlândia ficou mais uma vez sob domínio estrangeiro por décadas, até que em 1914 chegamos na Primeira Guerra Mundial. Nessa guerra, o Império Russo entrou na guerra do lado da Entente, e os russos lutam contra os alemães até 1917, quando ocorreu a Revolução Russa, e a Rússia deixou de ser um império para se tornar um país comunista. E depois que os russos se tornaram comunistas, eles assinaram um acordo de paz com os alemães e a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial. Em troca, a Rússia teve que ceder muitos territórios. Alguns foram ocupados pelos alemães, e os outros se tornaram independentes da Rússia, como a Polônia. E quando a Rússia fez isso, a Finlândia viu isso como uma oportunidade para declarar sua independência da Rússia. E assim finalmente nasceu a Finlândia. E mesmo com a Rússia fora da guerra, a Rússia entra em guerra civil entre comunistas e conservadores. A Finlândia também entra em guerra civil entre comunistas e conservadores. Porém, ao contrário da Rússia, os comunistas perdem na Finlândia, enquanto os comunistas vencem na Rússia. E assim foi fundada a União Soviética. E a União Soviética começou a se interessar pelos seus territórios perdidos na Primeira Guerra Mundial, incluindo a Finlândia. E em 1922, subiu ao poder um cara muito conhecido, Joseph Stalin. Ele se tornara o ditador da União Soviética. Stalin queria espalhar o comunismo para a Europa e recuperar os territórios perdidos no Tratado de Brest-Litovsk. Os soviéticos começam sua expansão invadindo o Cáucaso. E depois Stalin faz um acordo com o cara de bigode austríaco que eu não quero falar o nome, e faz um pacto para dividir alguns países entre eles. E então os alemães invadem a Polônia, iniciando a Segunda Guerra Mundial, e os soviéticos invadem o resto da Polônia. Com a vitória dos soviéticos na Polônia, Stalin começa a olhar para a Finlândia. Stalin tenta fazer um acordo com os finlandeses, onde eles exigiram alguns territórios da Finlândia. A Finlândia desconfiava dos soviéticos, então os finlandeses recusaram dar territórios para a União Soviética. Quando Stalin viu isso, ele rapidamente ordenou milhares de soldados e tanques de guerra para a fronteira com a Finlândia. E algum tempo depois os soviéticos iniciam uma invasão à Finlândia, iniciando assim a Guerra de Inverno. Os soviéticos invadem a Finlândia em várias direções, tanto no norte como no sul. Uma coisa que vale lembrar é que por mais que os soviéticos quisessem apenas aqueles territórios, o real objetivo da União Soviética era conquistar a Finlândia por completo. Por isso os finlandeses não aceitaram dar os territórios para a União Soviética, pois os soviéticos na verdade queriam a Finlândia inteira. Os soviéticos aproveitam isso para invadir e anexar os países bálticos. Na Finlândia os soviéticos estavam indo muito mal, e você deve estar se perguntando como a Finlândia estava resistindo aos soviéticos. Então, o estilo de luta dos finlandeses era muito diferente dos soviéticos. Os soldados finlandeses usavam camuflagem de inverno, com roupas da cor da neve. Além disso, os finlandeses usam uma espécie de granada de fogo chamada de coquetel molotov, uma arma muito útil para os finlandeses. Outra coisa que dificultou os soviéticos foi uma das maiores burrices de Stalin, o expurgo, onde Stalin ordenou a execução de muitos generais militares que seriam úteis nessa guerra. Além disso, os finlandeses conheciam muito bem o seu território, e os soldados finlandeses usavam até mesmo skis de neve na luta contra os soviéticos. Além de que os soviéticos usavam na maioria das vezes roupas da cor marrom, que eram cores que se destacavam no inverno. Ou seja, enquanto os finlandeses usavam camuflagem de inverno, os russos usavam roupas de cores muito fáceis de verem na neve.
Os soviéticos estavam em muitas desvantagens. Outra coisa que vale lembrar é que os finlandeses não estavam sozinhos nessa guerra. Eles tiveram o apoio do Reino Unido, e alguns suecos se alistaram para lutar na Finlândia. Uma curiosidade é que um cara lutou nessa guerra foi o ator Christopher Lee. Ele também lutou nessa guerra. Uma coisa que é importante é que os finlandeses atacavam os soviéticos como se fossem fantasmas, pois eles eram quase invisíveis na neve com a camuflagem, e eles atacavam muitas vezes quando eles estavam acampando na fogueira. Não tá fácil pros vermelhos, mas não pensem que os finlandeses estavam totalmente em vantagem. Os soviéticos estavam em maior números, e um cara muito importante para os finlandeses foi um soldado chamado Simo Haura. Ele foi o maior flanco atirador da história, com ele causando mais de 500 baixas. Os soviéticos até chamavam ele de Morte Branca, porém ele foi explodido por uma bomba. Ele não morreu, porém teve seu rosto deformado. Os dois lados estavam se ferrando com a guerra. Os soviéticos conquistaram pouquíssimos territórios da Finlândia, e a Finlândia também não estava muito bem. Então, em março de 1940, os finlandeses assinaram o Tratado de Moscou, onde os soviéticos tiveram que reconhecer a independência da Finlândia, e os finlandeses tiveram que ceder vários territórios para a União Soviética. E essa foi a Guerra de Inverno, onde os soviéticos foram humilhados pelos finlandeses, com mais de 100 mil soviéticos mortos, sendo que foram mais de 400 mil soviéticos lutando. Na Segunda Guerra Mundial na Europa, os nazistas dominaram tudo que era território na Europa, e os alemães queriam mais territórios. O famoso Adolf Hitler viu que a União Soviética foi humilhada na Guerra de Inverno, decidiu invadir a União Soviética, já que na cabeça do bigode eles estavam muito fracos, já que eles nem conseguiram nem invadir a Finlândia, então eles estariam fracos. Então os alemães iniciam a Operação Barbarossa, onde milhares de nazistas invadem a União Soviética. Porém, isso não é assunto para esse vídeo. O que importa para esse vídeo foi a reação da Finlândia. Mesmo a Finlândia conseguindo manter sua independência e evitando ser dominada pelos soviéticos, ficou bastante furiosa pela perda de seus territórios, principalmente pelo território do Istmo da Carélia. Porém, a Finlândia sabia que enfrentar a União Soviética era suicídio. Então a Finlândia aceitou a derrota. Porém, em 1941, os alemães dominaram boa parte da União Soviética. Então os finlandeses viram isso como uma oportunidade para recuperar seus territórios perdidos. Então os finlandeses fazem um acordo não oficial com a Alemanha, onde os alemães iriam ajudar os finlandeses caso eles entrassem em guerra contra a União Soviética. Então, em junho de 1941, a Finlândia declara guerra à União Soviética, começando a Segunda Guerra de Inverno, ou Guerra de Continuação. Lembrando que a Finlândia não era aliada da Alemanha, eles só estavam se ajudando porque os dois tinham como inimigo a União Soviética. Então a Finlândia não fazia parte do eixo. Os soldados finlandeses começaram invadindo a Carélia, e tentam invadir os territórios que os soviéticos haviam pegado dos finlandeses. Ao contrário da Guerra de Inverno, onde os soviéticos que invadiram a Finlândia, aqui a Finlândia que invadiu a União Soviética. Poético. Em pouco tempo de campanha, os finlandeses conseguem dominar muito território da Carélia. Porém, nas regiões que os finlandeses conquistaram haviam pouquíssimas tropas soviéticas protegendo. Isso porque a maioria dos soviéticos estavam lutando contra os nazistas. Então, sem muita dificuldade, os finlandeses ocuparam boa parte da Carélia. Lembram que antes o Reino Unido havia ajudado os finlandeses contra os soviéticos. Então, como a União Soviética estava em guerra contra a Alemanha, os britânicos foram forçados a ajudar os soviéticos, já que eles também estavam lutando contra os nazistas. Então os britânicos ajudaram os soviéticos na Guerra de Continuação. Os finlandeses avançam para tentar chegar em algumas cidades importantes, além de tentar chegar na cidade de Leningrado, já que os alemães estavam tentando invadir essa cidade também. Quando os finlandeses chegam perto de Leningrado, eles dão um apoio para os nazistas fazerem um cerco à cidade. Porém, os finlandeses não invadem a cidade, e a guerra ficou assim por um bom tempo, onde os finlandeses ocuparam um grande pedaço da Carélia. Porém, na Segunda Guerra Mundial, os nazistas começaram a se desgastar com a guerra. Mesmo dominando um pedaço gigante da União Soviética, os alemães começam a ser empurrados de volta para a Alemanha.
e os finlandeses começaram a perder apoio dos alemães. E como os alemães começaram a ser derrotados, os soviéticos começam a mandar soldados para expulsar os finlandeses da Carélia. Assim as batalhas contra os soviéticos começam a ficar mais intensas. Lembram daquele franco-atirador chamado Simo Haura? Então, como ele havia sido ferido na Guerra de Inverno, ele não pode participar da Guerra de Continuação. Então nem mesmo a Morte Branca poderia salvar a Finlândia. Os soviéticos começam a empurrar os finlandeses de volta para a Finlândia, e os soviéticos reconquistam alguns territórios, e até mesmo invadem um pedaço da Finlândia. Quando a Finlândia foi invadida, o presidente da Finlândia ficou muito desesperado e renunciou, e o parlamento finlandês colocou no poder um cara chamado Carl Stamanshine. Basicamente esse cara era o comandante supremo do exército finlandês que virou o presidente provisório. Ele era o militar mais foda da Finlândia. O nome desse cara é meio difícil de pronúncia, então eu vou chamar ele de Putin finlandês. O Putin finlandês começa a reorganizar o exército finlandês para expulsar os soviéticos. E eles até conseguem expulsar os soviéticos e até reconquistam alguns territórios. Mas a Finlândia sabia que não ia ganhar essa guerra. Então os finlandeses fazem um armistício com os soviéticos, onde os soviéticos poderiam ficar com os seus territórios se eles deixarem a Finlândia em paz. E assim foi. E esse foi o fim da Guerra de Continuação. Pelo menos é isso que algumas pessoas acreditaram. Depois do fim da Guerra de Continuação, os finlandeses foram obrigados a limpar todas as minas terrestres que foram usadas na guerra, e também tiveram que desocupar a Carélia. E isso criou uma tensão entre a Finlândia e a Alemanha, devido a vários motivos. O primeiro motivo aconteceu por causa da aliança que a Finlândia teria feito com a Alemanha, pois por mais que a Finlândia estivesse ajudando os alemães na invasão da Rússia, a Finlândia se recusou a entrar para o eixo. O segundo motivo é que, como a Finlândia não fazia parte do eixo, o Putin finlandês ajudou no refúgio de milhares de judeus para a Finlândia, já que, como vocês já sabem, a Alemanha naquela época estava perseguindo e matando milhões de judeus, e o Putin finlandês ajudou muitos judeus. Sem falar também que quando o Tratado de Paz foi assinado entre a Finlândia e a União Soviética, o tratado dizia que os soldados alemães tinham que sair do território finlandês. Então o Putin finlandês começou a expulsar os militares alemães. Hitler viu isso como uma traição e os alemães usam o território da Noruega, que estava sendo ocupada pelos alemães, invadem e ocupam o território da Lapônia, iniciando assim a Guerra da Lapônia. A Guerra da Lapônia divide muitas opiniões. Alguns dizem que a Guerra da Lapônia nem é uma guerra de verdade, e sim que essa guerra é apenas um pedaço da Segunda Guerra Mundial. Já outros dizem que essa é só um pedaço da Guerra de Continuação. Mas enfim, o fato é que depois que os nazistas ocuparam a Lapônia, eles entraram em guerra, e o Putin finlandês acabou pedindo ajuda da União Soviética. Porém, os safados dos soviéticos disseram que só iam ajudar os finlandeses se eles cedessem mais território. E assim o território de Petsama é cedido para a União Soviética, mesmo estando ocupado pelos alemães. E eu não vou falar muito sobre essa guerra, pois não encontrei muitas informações em português sobre essa guerra, e também porque eu não quero que esse vídeo fique maior. Basicamente os finlandeses junto com os soviéticos começam a lutar contra os nazistas que estavam na Lapônia. Os aliados começam a empurrar os nazistas da Lapônia, até 1945, onde os alemães são expulsos da Finlândia, e os finlandeses e soviéticos aproveitam e invadem a Noruega ocupada pelos alemães. A Guerra da Lapônia acabou em 1945 quando os aliados varrem os nazistas da Europa, e a Alemanha é invadida pelos mesmos, e a Alemanha é derrotada. Com o fim da guerra a Finlândia finalmente poderia viver em paz. Eles não entraram mais em guerra ou conflito com a União Soviética depois disso, eu acho. Mas enfim, essa foi a Guerra de Inverno. Espero que você gostou do vídeo. Não saia agora. Eu quero fazer uma pergunta muito importante para vocês responderem nos comentários. Eu estou querendo fazer 2 vídeos aqui nesse. O primeiro é sobre a intrusão francesa no Amapá, e o outro é sobre a história do Império Otomano. Comenta qual vocês querem que eu faça primeiro. E vale lembrar que o vídeo da intrusão francesa provavelmente vai demorar apenas alguns dias e não vai ter mais que 7 minutos. Enquanto o vídeo do Império Otomano provavelmente vou demorar algumas semanas. Mas aí o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like e compartilhe. Obrigado por assistir o vídeo.